Fala, meus queridos! Hoje, aula 19 do nosso desafio de 50 dias para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade. Eu sou o professor Ricardo Neves e hoje a aula será sobre DRE, a demonstração do resultado do exercício. Aí você pode virar para mim e falar assim: ah, Ricardo, mas já vimos questões de DRE no desafio. Eu vou responder sim, já vimos, e tem uma justificativa. São questões carimbadas do exame. Todo exame tem DRE pedido de diversas formas. Por quê? A DRE, conforme eu sempre falo, nada mais é do que receita menos custo menos despesa. Então, se você pegar suas receitas menos os custos e as despesas, você vai chegar no seu resultado, certo? Certo. Porém, você tem ali no CPC 26 a estrutura que é pedida, né, do CPC 26, a apresentação das demonstrações contábeis, mas a estrutura que geralmente pede na banca, a Consulplan pede a estrutura da DRE, geralmente é aquela estabelecida na Lei 6.404 e alterações posteriores a partir do artigo 187, que você vai ter ali a receita bruta de vendas, aí você vai ter sua receita líquida, aí você vai ter seu lucro bruto, resultado operacional, faz as provisões, as distribuições e participações. Então você tem uma estrutura lá. Há uma discussão entre o que o CPC 26 fala e a Lei 6.404 e alterações posteriores falam. Tá? Por quê? Tem uma diferença ali de estrutura. A banca, de certa forma, ela não entra nessa briga aí não. Tá? A gente pode até discutir numa aula específica sobre essas diferenças, mas o fato é, você tem que saber a estrutura da DRE. Tanto a DRE quanto a DVA, eu não gosto de falar isso para aluno, mas você tem que entender o processo, você tem que entender o que são as contas, são contas de resultado, as contas patrimoniais, a natureza dessas contas, porém, você tem que saber a estrutura da DRE, da DVA também. Então, como você sabe? Você tem que pegar e treinar. Às vezes, até por repetição, decorar mesmo a estrutura. Porque quando vier um exercício, você que está estudando aí para o exame, está estudando também para concursos públicos, isso vai te auxiliar muito, tá? Então, você tem que entender de fato o que significam as coisas, porém, você tem que saber a estrutura. Se você tem dificuldade aí de ficar lembrando, você tem que decorar e treinar mesmo por repetição. Porque o exame, muitas vezes, ele se assemelha um pouco com o concurso público, né? A forma que é pedida as questões e tal. Então, assim, fica essas dicas aí sobre a DRE. Então, é uma questão agora que tem muito abatimento, tem muito imposto e a gente vai discutir ela agora, inclusive. A questão fala o seguinte, olha, o que a questão fala? Diversos aspectos de legislação e normativos tributários estão presentes no cotidiano daqueles que militam na área contábil. É necessário que o contador entenda os conceitos de fato gerador, base de cálculo e alíquotas dos tributos incidentes sobre as diversas operações efetuadas pelas entidades. Veja que aqui, que nessa primeira parte aqui, ó, nesse primeiro parágrafo, vou até sublinhar aqui, nesse primeiro parágrafo aqui, ó, você não necessariamente precisa disso para responder a questão. O que a banca está falando é o seguinte, olha, você tem normativos tributários, você tem legislações, você tem fato gerador, você tem base de cálculo, você tem diversas operações que são realizadas pelas entidades. Então, isso afeta o dia a dia dos contadores. E se afeta o dia a dia dos contadores, você tem que estar sabendo. Então, é característica da profissão contábil o seu conhecimento em relação a isso. Então, diversos aspectos. Então, embora essa primeira parte você não precisa para responder a questão, mas é um alerta da Consulplan, eu também ratifico essa informação aqui da Consulplan em relação ao que você tem que saber, tá? É coisa inerente de contador e a profissão exige, então um bom estudo vai fazer que você saiba disso.
Aí ele começa a questão em si, né? Nesse sentido, analise as contas contábeis de resultado demonstradas a seguir, extraídas do balancete de verificação de uma determinada companhia que é do ramo industrial. Aí ele apresenta aqui diversas contas, tá? Que a gente vai ter que fazer. E o que ele pede, na verdade, é o seguinte, ó, com base nos dados anteriores, assinale a alternativa que representa corretamente a receita líquida de vendas da citada companhia em 2021. Então, quanto foi? 19.440, 20.265, 21.235 ou 22.210. Só para reforçar, cada vídeo eu gosto que seja autossuficiente, né? Porque você estude tudo no próprio vídeo. A DRE está aqui, né? O artigo 187 da Lei 6.404, tá? 6.404 de 76 e alterações posteriores. Então, o que ele fala, né? A lei fala, você tem a DRE, e o que é a DRE? Nada mais é do que, olha só, o total de receitas deduzidos das despesas e os custos, tá? Exceto os itens reconhecidos como resultados abrangentes, que vamos ter uma aula sobre DRA aqui. Mas a DRE fala o seguinte, ó, você tem a receita bruta das vendas, aí você tem as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos. Quando tiver isso, aí você chega na sua receita líquida. Aí da receita líquida você tira o custo das mercadorias ou dos serviços prestados, aí você vai ter o lucro bruto. Aí do lucro bruto você tira as despesas com as vendas, as despesas financeiras, administrativas, gerais, outras despesas operacionais. Aí você vai ter o lucro operacional, né? O resultado operacional, porque pode ser lucro ou prejuízo. Aí você vai ter ali outras receitas e outras despesas que não está fazendo parte ali do rol do operacional da empresa. Aí você tem o resultado antes do imposto. Aí você faz a provisão do imposto e depois tem as participações de debêntures, empregados, administradores, enfim. E lembrando, aqui ó, até coloquei, reforçando o princípio da competência, né? As receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrem, independentemente do recebimento ou do pagamento. Então, aqui são todas contas de resultado que ele está falando. Então, basta a gente calcular agora a gente estabelecer aqui da receita bruta os abatimentos. Então, o que a gente vai fazer? Ó, PIS, COFINS sobre o faturamento, vai deduzir da receita bruta, ok? Imposto sobre propriedade territorial urbana, não tem nada a ver com suas vendas, então a gente não vai utilizar isso. ICMS sobre as vendas, então você vendeu, teve impostos, vamos utilizar. Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa, isso aqui é uma provisão, né? A perda estimadas com crédito de liquidação duvidosa, parte do que você vendeu você não vai receber. E você pode reconhecer como despesa. Ele não é digamos assim, uma dedução da receita bruta. Ele vai entrar como uma despesa, porque se você não vai receber, você tem a possibilidade de pagar menos imposto. Mas não entra, vai entrar depois do lucro bruto lá, despesa operacional, enfim. Podemos até discutir isso depois. Faturamento bruto de vendas de produto, aqui foi a venda em si, né? Então vai entrar. O INSS e FGTS aqui, ó, não tem nada a ver, embora seja um imposto, mas não tem nada a ver sobre o faturamento, sobre as vendas, tá? Ok? Aqui, ó, vendas canceladas. Isso sim, do faturamento que você teve, a gente vai ter que tirar esse valor porque algumas foram canceladas. Descontos financeiros obtidos. Olha só, o desconto financeiro que você conseguiu não é relacionado com o que você vendeu, tá? Aqui tem uma outra característica e que você não vai utilizar nesse exemplo, nesse exercício, melhor dizendo. Imposto de renda da pessoa jurídica corrente não tem nada a ver também com as vendas. O PIS sobre a folha de pagamento tem nada a ver sobre as vendas. O IOF também tem nada a ver sobre as suas vendas. O IPI sobre o faturamento. Isso sim, você tem o IPI aqui sobre o faturamento, produto industrializado, é do ramo industrial, então vamos utilizar sim. Comissões de vendas, né? É uma despesa
você vai ter, não vai entrar. Contribuição social sobre o lucro líquido corrente, tá? Não utiliza também. E o desconto em condicionais concedidos, esse sim, tá? O outro lá você obteve na compra de insumo ou de compra de alguma coisa, você teve um desconto financeiro que você teve. Aqui você concedeu, então você dá a sua receita bruta lá do seu faturamento, aí sim você tem que considerar, tá? Então primeiro a gente começa pelo faturamento bruto, né? Faturamento bruto. Faturamento bruto. Do seu faturamento bruto aqui, ó, nós temos venda de produtos 45.090. 45.090. Aí nós temos que tirar aqui o IPI sobre esse faturamento. O IPI, faturamento, que vai dar, que é o IPI sobre o faturamento, que é 4.215. 4.215. Depois nós temos aqui, ó, o PIS e COFINS, né? PIS e COFINS de 3.850. Aí nós temos ICMS sobre as vendas, o ICMS, que é 11.295. Aí nós temos aqui também, olha só, os descontos, né, concedidos. Temos antes aqui, ó, aqui, ó, vendas canceladas, um Vzinho aqui, ó, vendas canceladas. Você tem suas vendas que foram canceladas no valor de 2.320. 2.320. E você tem os descontos concedidos. Descontos concedidos. O desconto concedido no valor de 1.200. Certo? Então, o que você vai fazer aqui, ó? Você vai pegar o faturamento bruto de 45.090, vai tirar, né, aqui todos os impostos, abatimentos, conforme a lei aqui fala, ó, da receita bruta de vendas, deduções das vendas, os abatimentos dos impostos. Então vamos tirar tudo aqui, menos 4.215, menos 3.890. É 3.890 mesmo? O PIS e COFINS, 3.850. 3.850 menos 11.295 menos 2.320 menos 1.200. Então, se você somar, se você pegar, na verdade, o seu faturamento bruto lá e tirar tudo que deduz, igual ele fala aqui, né, das vendas, ó, a receita bruta das vendas, as deduções das vendas, os abatimentos relacionados à venda e os impostos, você chega na sua receita líquida. Então, se você tirar tudo isso aqui, você vai chegar no resultado de 22.210. Então, temos nosso gabarito aqui, nossa letra D, 22.210. Então, é uma questão que nada mais é do que pedindo a estrutura da DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, e que se você souber a estrutura dessa demonstração contábil, provavelmente você acerta essa questão, porque ele não pedia nenhum conhecimento específico de legislação, né? De tributo, de norma tributária, nada. Ele só pediu para você pegar o faturamento bruto ali e tirar as deduções, os abatimentos e os impostos para você descobrir sua receita líquida. Da receita corrente líquida, da receita líquida de vendas, você tira o custo da mercadoria vendida, já teria o lucro bruto. Aí você tirava as outras despesas, resultado operacional, aí você tem outras receitas, outras despesas, resultado antes dos impostos. Faz a provisão, aí você tem um lucro líquido do exercício, aí sim depois você tem as participações, distribuições
etc. Então a questão caiu no exame de suficiência 2022.2, a questão 30, que só exigia que você soubesse sobre estrutura da DRE. Então pegue a lei, o artigo 187, treina, pega as outras questões pegue as outras questões aqui do desafio, estude mais para você gabaritar essas questões de DRE, porque é certeza que vai cair nos próximos exames, tá? Vou te pedir uma gentileza, pega esse vídeo e compartilha com um amigo que vai fazer o exame de suficiência e ainda não está estudando. Chama a atenção dele, fala, camarada, vamos estudar, começa pela DRE aí. A próxima questão do desafio que eu acho que é sobre balanço patrimonial, classificação de contas, bem interessante. Então já manda para ele aí, fala para ele ir estudando que ele vai precisar desses estudos aí para alcançar o seu registro no Conselho Regional de Contabilidade. Sempre um prazer tê-los aqui comigo nas minhas aulas. Fica aquele abraço, professor Ricardo Neves.